E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você já investe, já acompanha o mercado, você já conseguiu visualizar que tanto o Ibovespa quanto diversas ações têm se valorizado nos últimos meses. E se você já acompanha o canal, você também sabe que a gente tem diversos vídeos sobre diversas ações e muitas delas com cálculos de preço justo, capacidades de pagamento de dividendos e pontuações em estrelas de 0 a 5 estrelas. Então, essa semana, para a gente fechar o ano, eu separei aqui 6 ações e a gente vai dividir isso em 2 vídeos que vão sair ao longo dessa semana. Então, em cada vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre 3 ações que, no passado, a gente já efetuou vídeos falando sobre preço justo com base em dividendos e sobre capacidade de pagamento de dividendos que elas possuem. E por mais que elas já tiveram uma certa valorização, a gente vai trocar uma ideia de que elas ainda possam ser oportunidades, ao menos para estudo, e caso faça o seu perfil, você poderia cogitar investir nas ações. Como os vídeos acabam atingindo um público mais amplo, eu acabei optando por selecionar 6 ações mais ali atreladas ao segmento de bancos, de energia elétrica, de saneamento, para a gente ter uma certa redução de risco. É claro que em renda variável o risco sempre existe, mas existem algumas coisas que a gente consegue efetuar, como por exemplo o controle da nossa exposição ou determinados segmentos, que a gente consegue reduzir um pouco desse risco. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, já curte o canal, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Então a gente vai passar primeiro pelo comparador de ações do Status Invest. A gente não vai estar comparando elas individualmente, a gente vai utilizar a ferramenta apenas para a gente conseguir visualizar todas elas em conjunto. E depois disso a gente vai voltar nas minhas planilhas e dar uma olhada na capacidade de dividendos que elas possuem. A gente não vai passar de uma forma muito completa pela planilha, vai focar mais nessa parte de capacidade de pagamento de dividendos, porém, se você tiver maiores curiosidades, você poderia estar visualizando esses vídeos do passado. Então agora a gente vai trocar uma ideia sobre CEMIG, Banco do Brasil e Engie. Todas essas você também vai conseguir ter vídeos individuais, caso você queira visualizar um pouco mais sobre essas ações. Aqui a gente vai passar de uma maneira mais rápida, mas para a gente contextualizar se talvez, apesar das valorizações recentes, se elas ainda poderiam ser potenciais investimentos, ao menos para estudo, e aí caso faça o seu perfil, você cogitaria se investe ou não nas ações. A gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então aqui eu selecionei alguns indicadores para a gente dar uma olhada e depois a gente vai olhar lá nas minhas planilhas para ver a capacidade de pagamento de dividendos dessas ações. Aqui no Dividend Yield, que é a parte do lucro que vem para o acionista, CEMIG está na casa de 8,39, Banco do Brasil 8,4 e Engie 6,51. Essa daqui de 6 para cima eu já considero atrativo, principalmente quando a gente olha outros fatores, como recorrência de lucratividades, geração de caixa, grau de endividamento, que é bem importante da gente visualizar. Então todas essas estão acima de 6 e eu considero interessante. Na parte de preço-lucro, que seria um indicador de tempo de retorno de investimento, essa daqui eu considero de 10 para baixo bacana. No caso aqui a CEMIG está 3,6, Banco do Brasil 4,7 e Engie 10,78. Então todas estão também inferiores a 10, a Engie um pouquinho aqui para cima, mas não seria um problema, porque a Engie já é uma ação que já se provou no tempo, traz recorrências de resultado, ela já é mais sólida, mais defensiva. Então é normal ela ter um pouquinho a mais do que essas outras por conta dessa credibilidade que ela traz. Na parte aqui de preço-valor patrimonial, muitas pessoas gostam de buscar empresas que estão em 1 ou inferiores a 1, porque eles se sentem mais confortáveis de estar comprando ao preço justo ou com um certo desconto. Mas a realidade é que empresas que são trabalhadas acima de 1, pode ser que elas gerem muito caixa, que elas tenham muita recorrência de resultados. Isso traz muita credibilidade para os investidores e eles não se incomodam de efetuar investimentos superiores ao valor de patrimônio. E pode ser que empresas que estejam em 1 ou inferiores a 1 possam ter muitos riscos e incertezas por trás, e daí os investidores ficam meio pé atrás e isso também acaba batendo diretamente nos indicadores. Então aqui eu não acho que é um problema a CEMIG e Banco do Brasil a 1 e Engie em 4,31. Eu acredito que a gente tem que avaliar recorrência de resultados, geração de caixa, todas essas coisas. Isso daqui é meio que indiferente. Como todo investidor busca empresas que tenham uma certa perpetuidade, a gente tem que buscar empresas que tenham margens tanto bruta quanto líquida positivas e interessantes. Então eu coloquei aqui só para a gente visualizar que essas três têm margens tanto bruta quanto líquidas bem atrativas, ou seja, a margem líquida é o que sobrou de tudo, então seria ali a sua margem de lucratividade.
Se ela está positiva e ela é interessante, no caso aqui 18, 12, 30, isso é bem atrativo, porque você sabe que tem um risco menor envolvido com essas empresas. No caso aqui de endividamento, é bacana da gente visualizar também, porque empresas que possuem um endividamento muito elevado e mal administrado podem ter problemas e até ter quebras. Então, assim, é legal a gente visualizar eles. O dívida líquida sobre EBITDA de 3 para cima já tem que ligar um sinal de alerta. No caso aqui, a gente visualiza que a CEMIG está em 0,9, a ENGIE está em 2,05, então não seria um problema também. Na parte aqui de liquidez corrente seria, se estivesse acima de 1, significa que a empresa tem mais ativos do que passivos, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos do que obrigações a honrar ao longo do tempo. E isso é interessante, porque se eu tenho mais bens e direitos do que obrigações, eu fico com um saldo mais positivo. E isso para o investidor é interessante ao longo do tempo. No caso aqui, a CEMIG está em 1,30 e a ENGIE em 1,09. Bem atrativo também. Na parte de retorno sobre o patrimônio investido, aqui elas estão muito interessantes, todas as três, 27 para a CEMIG, 20 para Banco do Brasil e 39,9 para a ENGIE. Bem interessante esse retorno também. E como a gente busca empresas que tenham perpetuidade no negócio, ela tem que ter um crescimento composto de receita e de lucratividade positivo. Que no caso aqui todas as três também trazem um crescimento de receita e um crescimento de lucratividade. Ou seja, com base só nesses indicadores do Status Invest, a gente já conseguiu visualizar que elas possuem uma capacidade de dividendos bem interessante, um retorno de investimento em um curto espaço de tempo. As margens são positivas e atrativas, o retorno sobre o patrimônio investido também é bem relevante e as empresas estão trazendo crescimento composto tanto de receita quanto de lucratividade. Aí agora a gente vai lá para a minha planilha para a gente visualizar a capacidade de pagamento de dividendos que essas ações possuem com base nos lucros que elas trouxeram, tanto na média dos últimos 5 anos, quanto com base em 2022. A gente vai passar mais rápido e focado nessa parte de pagamento de dividendos, porém, se você gostar de ter maiores informações, você poderia estar assistindo cada um desses vídeos individualmente. Então, quando a gente vem aqui na minha planilha, no caso aqui da CEMIG, a gente vai ter aqui embaixo os dividendos com base em distribuição de 25% a até 100%, tanto com base no lucro médio dos últimos 5 anos, quanto com base em 2022. Então, com base na média, uma capacidade de pagamento de dividendos de 2,9 a 11,50. E com base nos dividendos de 2022, uma capacidade de pagamento de dividendos de 3,79 a até 15%. Quando a gente vem aqui para Banco do Brasil, com base na média, uma capacidade de pagamento de dividendos de 3% a até 11,93. E com base no último resultado de 2022, uma capacidade de pagamento de dividendos de 4,8% a até 19%. E para a gente finalizar na ENGIE, uma capacidade de pagamento de dividendos com base na média de 1,6 até 6,41 e com base na última lucratividade de 2022, 1,83 a até 7,32. Ou seja, apesar dessas ações terem tido algumas valorizações ao longo do tempo, a gente conseguiu visualizar que os indicadores lá do Status Invest, eles estão atrativos, ao menos para estudo. E com base nessa capacidade de pagamento de dividendos que as ações possuem, também gera uma sensação de que elas poderiam pagar dividendos ali na casa de 6 para cima, o que as tornariam interessantes, principalmente quando unido com essas recorrências de resultado, geração de caixa, grau de endividamento reduzido, tudo isso traria uma situação mais favorável para a empresa. Então, assim, todas as três poderiam ser opções para estudo e caso faça o seu perfil, você poderia cogitar se investe ou não nas ações. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força pro canal crescer. Era isso e abraços!